Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme poder estar aqui com a função de apresentar a nossa convidada de hoje, a escritora Ana Margarida de Carvalho, né, que muitos dos alunos têm um aluno em particular que gosta de chamar a Ana Margarida de Carvalho de diva, né? Então, nós vamos apresentar a nossa convidada ilustre, que vai poder conversar também comigo, com a Madalena, mas também, sobretudo, com o público. Quem estiver interessado em fazer alguma pergunta ou algum comentário, sinta-se absolutamente à vontade, porque o microfone também é livre para os leitores, né? Então, eu vou começar com uma apresentação bem curtinha, tá? Apresentar uma escritora e o conjunto de sua obra nunca é um trabalho fácil, ainda mais quando esta tem o reconhecimento da crítica especializada e é um dos nomes mais reverenciados entre os seus contemporâneos como uma das escritoras mais talentosas de sua geração. Slide. Dona de um estilo muito particular, arrojado e inventivo, explorando as potencialidades da língua portuguesa e da arquitetura romanesca, Ana Margarida de Carvalho dispensa qualquer apresentação. Premiada como jornalista e como escritora, autora de reportagens, contos, romances e obras infanto-juvenis, que por uma questão de tempo essa é a única parada sobre a qual eu não vou me deter. Seus livros têm um público leitor muito fiel e extremamente admirador de sua arte de contar histórias. 7 vezes distinguida em prêmios de reportagens, além de receber por 2 vezes consecutivas o Grande Prêmio de Romance e Novela da AP DGLAB, com os romances Que Importa a Fúria do Mar, em 2013, e Não Se Pode Morar nos Olhos de um Gato, em 2016, o Prêmio Manuel de Boaventura, pela Câmara Municipal de Esposende, por Não Se Pode Morar nos Olhos de um Gato, em 2016, e o Grande Prêmio de Conto Camilo Castelo Branco, por Pequenos Delírios Domésticos, em 2018. Ana Margarida de Carvalho possui uma obra que, como bem acentua Mônica Figueiredo, agrega, de maneira original e por vezes surpreendente, romances e contos que apostam na valorização de uma memória coletiva oriunda do passado cultural do Ocidente, que, recuperado de maneira personalíssima, se transforma num exercício refinado de literatura. Não querendo, portanto, roubar o prazer do leitor em poder conversar e perguntar diretamente à nossa convidada, vou fazer um percurso muito breve, com algumas provocações apenas para iniciar a nossa conversa. Para isso, proponho, então, 3 paradas. Slide. A primeira parada, a escrita jornalística. Neste gênero, destaco 2 títulos seus. O mais recente, Viver Só, Portugueses Esmagadoramente Sós, de 2023, em que a autora investe sobre as diferentes condições de isolamento e solidão de muitos portugueses, desenvolvendo um retrato, por vezes triste, mas cirúrgico, da atualidade do seu país. E esse, que está aqui, Julgamentos que Mudaram a História, de 2017, que constitui um robusto trabalho de recuperação da história jurídica mundial, incluindo nas suas reflexões os julgamentos de reis, monarcas, políticos, pessoas públicas e figuras relevantes da cultura portuguesa, mas não só. Dentre todos, destaco um pela atualidade do assunto e pela forma pontual com que a jornalista descreve a dinâmica do tribunal. Skinheads, 1995. Escolheram o dia 10 de junho de 1995 não por acaso. O objetivo destes jovens skinheads, alguns da margem sul do Tejo, reunidos em Cacilhas, era espancarem todos os africanos que lhes passassem à frente. Começaram pelo Bairro Alto. Fizeram logo ali 11 vítimas, selvaticamente agredidas, de forma covarde e em grupo de mais de 2 dezenas. Alcindo Monteiro, 27 anos, português de origem cabo-verdiana, não resistiu às múltiplas fraturas no crânio e na coluna provocados pelas muitas botas da tropa e as barras de ferro que se abateram sobre ele. Ficou estendido entre a Rua Garrett e a Rua Ivens. Apenas 17 skinheads foram referenciados. Os restantes escaparam. Em tribunal, certamente a conselho dos advogados, comportaram-se como meninos exemplares e negaram a ideologia fascista e racista. Mas, considerado o caso perdido, apresentaram-se em atitude de desafio no dia da leitura da sentença, de cabelos rapados,
camisetas pretas e ao entoarem cânticos nazis. Revelaram toda a sua violência e abjeção, tentando partir o vidro à prova de bala do Tribunal de Monsanto, e os familiares apoiaram-nos com autocolantes na lapela ao enaltecer a nossa raça, diziam. Um deles partiu de fúria uma cadeira. As penas oscilaram entre os 14 e os 18 anos de prisão. Dito isso, deixo a minha primeira provocação. Ana, como foi o trabalho de preparação deste material e quanto tempo a Ana levou para selecionar e estabelecer o corpus final do seu Julgamentos que Mudaram a História? Bom, muito obrigada. Eu queria agradecer. Vou tentar falar devagar, porque quando venho ao Brasil, a mais frequente interjeição que eu recebo é oi, quando eu digo qualquer coisa. Então, vamos ver. Queria agradecer ao professor Silvio, ao professor Jorge Valentim e também antecipadamente à professora Madalena por me terem convidado, por me acolherem tão bem, por terem feito esta leitura de um livro que é um pouco remoto para mim, mas eu agora relembrei esse excerto que escolheu, acho que foi muito bem escolhido, porque a maior parte dos julgamentos são julgamentos históricos, como disse muito bem, de reis e figuras mais relacionadas com política. Este não, este era um pobre de um jovem que passeava numa zona lúdica, que é o Bairro Alto, que, para quem já foi em Lisboa, é um bairro de bares e de discotecas, coisas assim, e foi agredido até à morte, porque sim, por ser negro, mas só por estar ali, por essas figuras que entretanto já saíram todas da prisão, e que, enfim, nós no carro estávamos a falar um pouco de como é que Portugal se tornou novamente num país racista. Eu acho que ele nunca deixou de ser racista, quer dizer, um país que teve uma colonização até os anos 70, era um país colono. Como é que poderia ter deixado de ser racista? Havia só um ambiente em que não lhes permitia exprimirem isso. Agora esse ambiente está quebrado, portanto neste momento ser racista já quase que não é um insulto, e é uma coisa que me angustia muito e que me deixa muito agoniada, a situação que está a acontecer e que passou, enfim, por Portugal. E se calhar foi a ingenuidade nossa pensar porque é que nós não, se há tantos reacendimentos deste nazismo e desta adulação do fascismo, porque é que ele não há de ir parar a Portugal? Obviamente está lá, este foi um caso isolado, mas há outros em que houve julgamento, mas há outros casos que estão a acontecer. É lamentável, é muito triste. O livro demorou um ano a fazer, eu não me lembro bem, eu não sou muito boa em datas, nem em lembrar-me das coisas que escrevi, porque acabo, fecho e passo ao seguinte. Jamais me releio, porque a parte da revisão, a parte da edição, mais da revisão, é tão maçadora, é uma parte em que a pessoa tem que ler e há sugestões da parte. Vocês dizem que revisão? Não. E então eu fico esgotada, já não quero mais aquele livro, já não. E esse até deu-se o caso, este livro que o professor estava a falar, deu-se o caso de ser uma encomenda, portanto nem partiu de mim. Eles entenderam que por eu ser licenciada em Direito devia perceber imenso de julgamentos, o que não é o caso. Vou pegar aqui uma carona no que o Jorge Valentim levantou. Saiu há pouco tempo em Portugal o livro do Eduardo Lourenço, O Colonialismo como o Nosso Impensado, de colonialismo, racismo, e queria ouvir a sua opinião sobre essa questão. Quer dizer, na cultura portuguesa ainda existe de facto uma dificuldade de assumir esse passado, porque pelo que a Ana Margarida acabou de falar, seria até espantoso que ainda não houvesse esses resquícios, essas memórias, esses vícios, digamos assim, mas
É um impensado ainda na cultura portuguesa o colonialismo? Bom, há várias maneiras em que a literatura aborda o colonialismo, sim. No caso do professor Eduardo Lourenço, é um ensaio. Eu lembro-me eu penso que foi o Mia Couto, eu não tenho a certeza, pode ter sido outro escritor qualquer ou qualquer outra pessoa com quem eu estava a falar. E como sabem, Moçambique teve uma guerra civil muito violenta. Todas as guerras civis são muito violentas. E depois teve um período de acalmia, que é quase até assim estranho, não é? De repente, depois de uma guerra tão violenta em que morreu tanta gente, em que as pessoas morreram de fome, em que os animais da selva como nós pensamos, os elefantes, os hipopótamos, os tigres, tudo, os leões, desculpem, tigres não há em África, os leões foram todos comidos porque as pessoas já não comiam casca de árvores, foi uma coisa terrível e de repente a guerra acaba. E eu lembro-me dessa pessoa dizer, bom, mas onde é que estão as armas? Eles fizeram uma campanha para que as armas fossem devolvidas, mas muitos deixaram as armas no fundo dos quintais. Então, se calhar os portugueses também deixaram o seu racismo enterrado no fundo dos nossos quintais. E ele sempre esteve lá. E se calhar, e agora não sei se posso falar disso, porque vou dar aqui um pulo nos seus slides, professor. Se calhar por isso o meu livro Não se pode morar nos olhos de um gato foi um livro que eu tive tanta dificuldade em publicar porque a editora poderia não gostar do tema, então teve um ano à espera, depois de eu escrever tive um ano e portanto é um tema meio tabu, nós não gostamos de assumir que fomos durante 300 anos traficantes de escravos, não é? E que traficámos pessoas em que morreram, será o dobro ou o triplo de pessoas durante o Holocausto, é sempre o nosso referencial. Enfim. E há qualquer coisa que nos impede ou que nos... Não é impede, ninguém nos impede, não é? Mas há uma espécie de autocensura. Por exemplo, nas escolas, eu já contei isto mais do que uma vez, quando nós fazemos uma grande apologia nós chamamos de descobertas, vocês chamam aqui, não é descobertas, chamam achamento. Nós estamos sempre a dar essa matéria, os descobrimentos portugueses, como uma grande... E foi, de facto, uma grande conquista em termos técnicos, mas foi uma chacina para os povos com que os portugueses se depararam. E então na escola, ainda no tempo dos meus filhos, que têm a vossa idade, têm 20 e tal anos, no meu tempo e ainda no tempo deles, há sempre uma pergunta que é: o que é que os portugueses foram fazer para a África, para o Brasil, na sua aventura marítima? E então a resposta é: foram buscar ouro, canela, marfim, foram buscar pedras preciosas, materiais que não tinham e mão de obra. Portanto, nós não dizemos que fomos buscar escravos, nós dizemos que fomos buscar mão de obra. E isso é uma coisa muito, muito recente, mas eu acho que já estou aqui a ultrapassar a nossa ordem de trabalhos. Próximo slide, por favor. Então, passamos para a segunda parada, o conto. Nessa categoria, a autora já publicou 2 obras, que são as que estão aqui: Pequenos Delírios Domésticos, de 2017, e Cartografias de Lugares Mal Situados, 10 Contos da Guerra, de 2021. Tratando de temas atualíssimos como a imigração, o olhar desconfiado e xenófobo sobre esses cidadãos, a violência nas suas mais variadas manifestações, a crueldade, mas também a solidariedade que torna o homem capaz de ter alguma empatia com o outro, os contos de Ana Margarida de Carvalho cravam um repertório mais que necessário para reflexões atuais urgentes. Próximo. Destes, recolho o trecho de um conto em especial, que eu acho que muitos aqui conhecem, Do Inferno Ninguém Regressa, de Pequenos Delírios Domésticos. E nos diz: as fotos terminavam muito antes das folhas que restavam do álbum.
A máquina fotográfica e o violino tinham servido para custear a fuga dos 2 irmãos. A mãe recusara-se a abandonar a casa. Achava que o marido, um biomédico preso pelo regime, haveria de voltar quando os jihadistas, os russos, a ONU, o que fosse, destruíssem também os muros da prisão com os seus bombardeamentos. E o que seria do pai se encontrasse a casa em escombros, ainda por cima desertada pela família? Também não podia abandonar o rancho de meninos que se acumulavam pelos cantos. Por sua vez, a irmã recusara-se a abandonar a mãe. E assim se foram os 2, com indicações rígidas para não olharem para trás e o tal recado em surdina: toma conta do teu irmão. Mas o que estava mal ainda podia piorar. Pergunto para Ana, mesmo diante de todo esse cenário de guerra e dos conflitos que assolam o mundo, é possível ter esperança? Suas personagens apontam para este horizonte? A Ana é uma pessoa esperançosa? Bom, não. Tenho que ser honesta, não sou uma pessoa muito otimista. Mas também, se calhar, as pessoas pessimistas também fazem um bocadinho de falta a este mundo. Não sei, professor, se concorda. Talvez as pessoas otimistas, diz que as pessoas otimistas inventaram o avião e as pessimistas inventaram o paraquedas. Portanto, vocês dizem paraquedas aqui? Não? Sim. E então, eu sim, não tenho grande esperança nesta humanidade, não é? Nestes bípedes que somos nós, que ocupam o território, que não ocuparam todo o território e que não têm grandes habilidades físicas, não é? A não ser isto, que é um polegar oponível, que nos fez desenvolver a técnica que precisamos tanto. E agora este polegar de Darwin, que foi tão importante, serve para nós teclarmos no nosso celular. E é isso, acho que continuamos a comportar-nos como a espécie mais importante do planeta. Não somos, é a abelha. A abelha. Essa sim é uma espécie que, se desaparecer o planeta, diz que desaparece. Eu quero acreditar nisto. E de facto o homem é o lobo do homem, não é? Continuamos a provocar chacinas horríveis, como a que está a acontecer em Gaza. Não sei se aqui tem acompanhado, mas é outra agonia, outra coisa que nos faz perder o sono, perder a tranquilidade. Como é que é possível? Eu nunca pensei ser contemporânea de uma coisa destas, nunca me ocorreu. Eu que nasci no tempo da Guerra Fria, em que havia um muro de Berlim, em que se tinha muito medo da invasão soviética, isso foi muito inculcado nas pessoas da minha geração. O terror dos nazis, o terror do que foi o Holocausto, e de repente vemos um Holocausto a céu aberto a acontecer, com crianças e bebés a morrerem como se fossem terroristas, como se não fossem humanos. Não tenho muitas razões para ser otimista, quando eu pensei enfim, que as coisas fossem evoluindo e que o sentido da humanidade das pessoas também fosse evoluindo. O que é que nos falta fazer? Voltar a ser canibais? Não sei se cá vamos chegar a este ponto. É tudo tão horrível. Se cá voltamos ao canibalismo, professor. Agora, indo um pouquinho para a questão formal, né, e a questão do género dentro da prosa. Como é que a Ana Margarida escolhe, decide escrever um conto ou escrever um romance? Já vem com uma ideia pronta? Como é que é esse segredo? Pois, se eu soubesse de onde é que vêm as ideias, ia lá mais vezes. De onde é que vêm as ideias? Sim, eu acho que escrevo. Eu acho que o meu tema é a violência, não é? Já deu para perceber. Acho que é o meu tema, mas eu acho que é o tema de toda a literatura, desde.
Quer dizer, a literatura é uma coisa recente, não é? Tem 5.000 anos, é uma coisa recente, mas desde os primeiros livros, imaginemos que se diz sempre que é Homero e que é a Odisseia e a Ilíada, mas há um ainda mais antigo, mas pronto, são livros de guerra, de grandes matanças, não é? Até o Ulisses, que era a figura sensata que inventa o cavalo de Troia e que era o homem racional. Quando chega 10 anos depois a casa, a primeira coisa que ele faz é matar os pretendentes todos da Penélope e depois ainda, com o agravante de ainda matar as empregadas, se bem se lembram. Portanto, eu penso, coitadinhas que não tinham culpa nenhuma, mas eu penso que a violência é o grande tema da literatura, mesmo nas histórias de amor, o nosso grande protótipo de história de amor é o Romeu e Julieta, mas depois há uma série de filhotes. Nós também em Portugal temos o nosso, do Camilo, com certeza vão ouvir falar, ou já ouviram falar do Camilo Castelo Branco, e todos esses filhotes que depois, mesmo no filme do Titanic, não é? Em que supostamente eram uma história sobre um transatlântico do princípio do século que vai ao fundo e transformou-se também numa história de amor em que mais uma vez morrem todos e é tudo uma catástrofe. Mesmo não sendo nessas histórias de amor assim em que há um amor impossível, eu acho que mesmo quando o amor é possível se estou a ficar confusa, digam. Mesmo quando o amor é possível e não há rivalidades e não há questão de ser o Leonardo DiCaprio do Porão e a Kate Winslet da primeira classe, eu penso que o amor é sempre qualquer traço que envolve e cerca duas pessoas, excluindo as restantes. E há outros sentimentos menos positivos, como o ciúme, a raiva, bom, e então mesmo as histórias de amor são histórias de violência, é a minha opinião, que é rebatível, obviamente. Então vamos para a terceira parada, o romance. São 3 até o momento, sendo 2 deles publicados no Brasil sob a chancela da Dublinense. O primeiro deles, cujos slides estão aí, Que Importa a Fúria do Mar, de 2013, e 2024, a segunda edição, nos 50 anos da Revolução dos Cravos. Já sobre esse primeiro texto, como eu ouvi a Ana contando essa história lá em Portugal, queria que ela falasse um pouquinho também, há uma curiosidade sobre a produção material do livro. Se na primeira edição é a imagem do barco encalhado, numa sugestão imagética de gerações que irão se encontrar, quase que se encalhar mesmo, quem são os personagens da capa da segunda edição? Sim, eu pedi à editora uma capa bastante negra no início, quando publiquei este livro, Que Importa a Fúria do Mar, que é um excerto de uma canção de um cantor muito famoso em Portugal, que chamava-se Zeca Afonso, e eles queriam umas capas mais vibrantes e eu insisti, e eles puseram a parte mais vibrante só no lettering, no título e um bocadinho ali no meu nome. Mas depois eu comecei a não gostar assim tanto do livro, porque acho que é um livro demasiado bem organizado. Eu sou uma pessoa do caos e o livro é um livro muito... tem uma parte do meio e está muito certinho e está dividido em 2 partes e eu comecei a dizer que se calhar fiz alguma cedência à facilidade. E então comecei a não gostar muito do livro. Mas depois, em 2024, nós comemoramos os 50 anos do 25 de Abril e este livro foi reeditado. E eu pensei melhor e achei, se calhar o livro tem direito a qualquer coisa de mais esperançoso, porque em 1974 foi a nossa revolução, a revolução que acabou com a ditadura, que acabou com as colónias e que acabou com a censura e tal. E então
o livro, peço desculpa, o livro passa-se num campo de concentração português que havia em Cabo Verde, que era uma das colónias, e era um campo de concentração à semelhança dos outros, mas com a exclusividade de não haver câmaras de gás e não ser um campo de chacina, como os campos de concentração nazis. Mas era um campo de concentração em que as pessoas de facto morriam, e morriam por falta de água, de água potável, por falta de malária, por falta de medicamentos e por falta de alimentação adequada. E, portanto, as pessoas que foram para lá eram operários, eram pessoas muito pobres, algumas, e tinham alguns 20 anos, outros 18, outros... Quando nós vamos lá ao campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, nós vemos a lista dos mortos e o máximo que eles têm é 40 anos. Portanto, e estavam lá por tempo indefinido. Alguns regressaram e outros ficaram lá mortos, e outros... e não regressaram nunca mais às suas famílias, e não tinham uma noção de quando é que poderiam sair, não recebiam cartas, etc. Bom, então isto para dizer que em 74 que em 2024 este livro foi reeditado, justamente por causa da sua temática. Eu até acho que foi em 2025. Não, foi o ano passado. Foi ano passado. E eu então achei que o livro talvez pudesse ter uma oportunidade de eu gostar mais dele. Então estas duas personagens que parecem um pouco inquietantes, não é? Na verdade, o meu filho e a minha nora são bailarinos na Suécia, numa companhia internacional, e às vezes fazem trabalhos de modelo, e eu aproveitei um desses trabalhos em que eles estavam numa praia. E estão a fazer assim posições um pouco equívocas, exato, ambivalentes, e eu achei que poderia ser interessante talvez humanizar mais o livro, pondo umas figuras. Ainda por cima o editor ficou encantado porque não tinha que pagar ao fotógrafo nem aos modelos. E então povoei a capa do livro com estas duas personagens que eu gosto muito, porque um é meu filho, outro é a minha nora, e acho que ficou talvez um pouco mais eu gostei bonito. Mais da segunda. Sim, eu também. Que a Madalena acha, mas eu gostei mais da segunda. Mas olha, Ana Margarida acabou de dizer uma frase que cai muito bem para pensar o seu texto. Eu sou uma escritora do caos. Então uma coisa toda muito organizadinha, já começa a sair um bocadinho do meu... E esse caos, que é exatamente o que fascina no seu texto, também é aquilo que exige do leitor, não é? Porque a Ana Margarida é um caos acompanhado, não é? Quer dizer, a Ana Margarida é o seu caos e traz os outros escritores, as outras músicas, os outros filmes, e faz um texto denso, realmente, de uma intertextualidade que nem sempre a gente consegue identificar. E antes de eu querer a sua resposta, eu vou ler duas coisas de dois escritores portugueses, que eu gosto muito, porque acho que tem muito a ver com isso, que é a questão da escuta, a escuta na escrita, não é? Uma delas é a da Maria Velho da Costa, não é? Quando a Maria Velho da Costa diz: bem, mas eu não acho que o escritor seja só uma questão de escrita. O escritor é uma questão de escuta, e a certa altura, no meu processo, dizia ela, eu começo a escutar vozes. Então essa é uma das coisas que eu lhe queria ler. E a outra é do José Cardoso Pires, que diz o seguinte, que eu acho também uma afirmação muito importante. Quando o escritor não vive a linguagem de quem olha, ou o tema não suscita a linguagem, não há nada a fazer. E agora sim, queria que falasse um pouquinho como é que é essa escuta, esse emaranhado de vozes que aparece no seu texto. Obrigada, e obrigada também por ter citado dois escritores de uma geração acima, ou duas, não sei, acima, uma geração acima da minha, que eu adoro, o José Cardoso Pires e a Maria Velho da Costa. Sim, eu no fundo tenho esta maneira de escrever que é por associação de ideias, não é novidade nenhuma, mas geralmente vou acolhendo
as coisas que me vão lembrando. Se me lembrar de uma música, eu posso pôr lá qualquer coisa relativa à música. Se me lembrar de um poema, também posso pôr lá qualquer coisa. Isso é um risco muito grande, e o risco é de parecer que me estou a exibir, não é? Parece que estou aqui a exibir os meus anéis, olha as coisas que eu sei, todo este conhecimento, estas referências, e não é nada verdade. Eu sou só uma mera licenciada, não sei nada, mas acolho essas coisas de que gosto, vou incorporando no texto. E em relação à escuta, eu acho que um bom escritor tem que ser um bom escutador, não é? Eu acho que um bom livro tem que ser um livro que ouve, e não um livro que fala. Há livros que falam imenso, falam. E há livros que escutam. E eu gostava de escrever livros que escutam. Não sei bem como explicar isto de outra maneira. O José Cardoso Pires é um escritor que tem uma aparente simplicidade de escrita. Parece ele chamava-lhe uma escrita no osso, uma escrita substantiva, em que ele cortava implacavelmente os advérbios, quase não punha adjetivos. Não é bem assim, não é? Nós sabemos que os adjetivos estão lá, mas são muito bem localizados. Eu escrevo o que me apetece, e repetindo, e recorro muito à desorientação, recorro muito à repetição, recorro muito à questão da desorientação até do próprio leitor. E até coloca algumas armadilhas no caminho do leitor. O leitor é induzido a seguir em determinada direção, mas depois está enganado e cai na armadilha porque pensa, porque no fundo é este jogo que nós fazemos, não é? Nós temos sempre ideias pré-concebidas sobre o outro, porque só apenas lhe vemos a fachada, mas não temos olhos de raio-x e não temos às vezes a capacidade de alteridade, que é colocarmos nos pés dos outros, na perspectiva dos outros. E então, muitas vezes o próprio leitor está a ler, a ser induzido para ter determinado pensamento, e as coisas depois não são exatamente como se dão a prever. E sou eu própria que os coloco nessa posição, que a professora chamou densa. Eu não acho muito denso, acho um pouco, às vezes um pouco confuso. Sinto que eu gosto do caos e da confusão. Eu gosto, sim. E talvez seja mais isso do que denso, porque eu não acho que use palavras complicadas, nem frases complexas. Uso frases longas. Eu muitas vezes perguntava ao meu editor porque é que os livros, em vez de serem assim, não são assim, para eu poder... Porque me fazia a impressão de estar sempre a quebrar a frase, mas não tive sorte nenhuma. Nenhum editor quis voltar a essa, nem ao papiro, obviamente, nem ao papiro. Portanto, sim, eu talvez tenha uma forma... Eu acho que o escritor pode fazer tudo, e cada um se exprime-se à sua maneira. Esta é a maneira que eu tenho, que eu sei, com a qual eu me consigo exprimir mais facilmente. Eu acho que o que o leitor não tem o direito, o que o escritor não tem o direito de fazer, é rebaixar a sua escrita de forma a ela se tornar mais acessível ao leitor. Eu acho que isso é de uma arrogância, de um pretenciosismo. É pensar, pobres leitores, eles não vão entender, deixa de tornar isto mais facilzinho para eles. Isso eu acho que o escritor não deve fazer. Claro que as regras do mercado são muito castradoras, não é? O editor quer que nós escrevamos assim para que possam vender mais e ter mais público. Mas isso para mim não teria qualquer graça. Seria muito monótono até. Próximo slide, por favor. Acredito que todos conhecem. Não se pode morar nos olhos de um gato. Está aqui
a edição portuguesa, em seguida a edição brasileira, que já ganhou uma nova reedição. Levanta seu exemplar, Madalena, por favor, que é agora todo de uma tonalidade só, azul, que é a mais recente reedição no Brasil. Próximo slide, por favor. E o gesto que fazemos para proteger a cabeça com essa capa lindíssima aqui na edição portuguesa de 2019 e a edição de 2024, e este romance já conta com a tradução para o espanhol em 2025. Dos seus romances, quero citar um trecho exatamente desse seu último romance, né, que diz o seguinte: desde o meio do caminho que Constantino ia seguindo Simão, acoberto de árvores e pedregulhos, que homem este que se presta a esta travessia, colocando-se no lugar das bestas, estirando os músculos nessas subidas escarpadas e ainda se deixa ficar para trás no território dos cães raivosos, sem sequer levar consigo um cajado para se proteger, submetendo-se às emboscadas dos capangas do quilombo, que não hesitariam em confiscar toda a mercadoria e ainda fazê-lo passar um mau bocado se estivessem bêbados ou ressabiados. Mas ele não estugou o passo, não acautelou a discrição e ainda se deixou atrasar e ficar para trás, enquanto os companheiros desapareceram sem olhar por ele na última curva da serra. E via Simão devagar no seu caminhar, andar aos círculos, distrair-se, passos incertos, quase morto de fadiga, encadeado pelo sol. Ainda assim, enrodilhado nos seus pensamentos, incapaz de se focar no fim do caminho, vai sonhador a falar sozinho. Cada relance de pássaro era motivo de abstração, a indagar os motivos daquele piar cortante e metálico. E Constantino, perplexo. Que homem é este que procura entender o canto dos pássaros, que puxa carroças temeroso, mas expressa-se e esquece dos seus medos, refém dos seus vagares interiores? Que homem é este de andar cambaleante, que mais parece um barco à deriva que perdeu o leme? Assim visto à distância, diria que se trata mais de um homem do mar do que da terra. Simão é um ramo arrancado a um tronco que nunca dará frutos naquelas paragens. Na verdade, ele vai pelo trilho, mas seu ânimo foge-lhe por outros atalhos. Talvez esta mesma sensação de despertença unisse dois seres tão díspares. Também Constantino, todos os dias dos 7 anos que passou no arraial, se enjoava com o sabor da sardinha seca, se arrepiava com as risadas das gaivotas, se comichava com a areia que se infiltrava entre os dedos e nos ouvidos, se enojava com o cheiro acaril das flores amarelas das dunas, se conflituava com o mestre da embarcação e, pior do que tudo, se compadecia do peixe que caçava tão brutalmente e ficava com a sensação de que todos aqueles olhos mortos empilhados no bote se desviavam na sua direção. Era uma culpa que ele não podia mais carregar. Não lhe pertencia. Talvez ele e Simão se entendessem no final das contas. Dois seres desterrados, renunciados pelos outros, quanto mais se aproximava, e agora já não procurava ocultar o ruído dos seus passos, algo nos seus jeitos aluados, no seu perfil perfeito, lhe traz a lembrança, a mãe deste homem. A título de curiosidade, eu pergunto, apesar do não otimismo e dos livros que escutam, o que move o desejo de escrita da Ana Margarida de Carvalho? Bom, não sei se dá para passar outra vez o outro slide. Para trás, sim. Esse, obrigada. Só para dizer que estas duas figuras são outra vez o meu filho e a minha nora. Eu abuso um pouco deles como os meus modelos de capa. Este livro que o professor estava a ler, eu agradeço imenso pela leitura e por não me ter feito ler, porque é uma coisa que eu não gosto nada, ainda por cima esqueci os meus óculos em Lisboa. Bom, mas é um livro que é um livro em andamento, está toda a gente sempre a caminhar, e portanto eu resolvi fazer 6 capítulos e só 6 pontos finais, por isso é que a leitura é dura.
porque não tem imensa pontuação, mas não propriamente os pontos finais. Em final de cada capítulo tem um ponto final e o título, O Gesto que Fazemos para Proteger a Cabeça, é um verso da poeta polaca que foi Nobel, Szymborska. E o que é que me leva a escrever? Não sei, há tantas respostas para isso. Há quem diga porque tenho medo, escrevo porque tenho medo, escrevo porque estou só, escrevo porque acho que este mundo não basta, então se calhar é interessante acrescentarmos mais mundos ao mundo e mais personagens às pessoas existentes. Se calhar é uma forma de mostrar que existimos aqui durante um bocadinho, um porozinho que seja nesta existência. Eu sou uma pessoa de medos, os medos e os piores são os irracionais, os medos que eu tenho. Há uma história da Sofia de Melbrenner, não sei se já estudaram, é uma poeta muito importante em Portugal, em que ela, a certa altura, está à entrada da sua casa e sente qualquer coisa e era um ladrão. E ela diz, que alívio, pensei que fosse um fantasma. E então eu até desses medos irracionais, não propriamente fantasmas, mas desses medos eu tenho mais de, sei lá, fantasmas. Mas é um tema, eu descobri, escrevendo, também é uma forma da pessoa se descobrir, não é? Eu descobri escrevendo, estou a usar um gerúndio de propósito dedicado a vocês, mas eu uso muito o gerúndio até porque a minha avó era alentejana e então ficou sempre com um pouco de sotaque. Mas só para terem uma ideia, ainda voltando um bocadinho atrás, eu sinto tanto o espartilho da língua portuguesa que gramaticalmente é muito mais rígido que o brasileiro, não é? Nós até conseguirmos incorporar uma palavra nos nossos dicionários demoramos uma série de tempo, que eu às vezes tenho necessidade de incluir uma personagem brasileira para poder... Nem sempre são boas, não é? Não estou a dizer isso para vos lisonjear. Nem sempre são... Já nem me lembro, mas não são personagens... Até pelo contrário, são personagens assim mazinhas. Mas era para poder ter a oralidade, não é? Que os brasileiros, que o português do Brasil tem, que é maravilhoso, e para poder inverter e dizer te amo em vez de amo-te, que é uma coisa tão feia, para poder usar o gerúndio, para poder cometer coisas que em Portugal são erro. Nós, por exemplo, dizíamos, o professor dizia-me, faz isto amanhã. E eu dizia, sim, com certeza, eu falo-ei. Falo-ei é uma coisa que só existe em Portugal. Em mais nenhuma língua falada nos 5 continentes em que falam português, diz, nós colocamos o pronome a dividir o verbo. Mas é uma coisa que nós dizemos até na conversação normal. Dizemos falo-ei. Então... há uma coisa, eu tenho que inventar uma história para responder tenho que inventar eu própria uma história para responder à pergunta do professor, ainda não inventei, mas há uma história, eu penso que é do Galeano, não tenho a certeza, não escrevam, depois vamos googlar e confirmar, em que ele dizia, a minha mãe não me deixava ir brincar para a rua, eu estava sempre no balcão e varanda, na varanda, e eu via os meus amigos, as crianças da rua a assobiarem uns aos outros para se encontrarem, mas eu nunca os podia seguir e nunca poderia ir para essas brincadeiras. Então eu ficava sozinho e talvez eu começasse a escrever para a imaginar como é que seriam essas aventuras, não é? Que ele nunca viveu. Esta é uma boa história, não sei se gosta. Eu tenho que inventar a minha, ainda não inventei. Não sei bem, acho que eu escrevo porque não sei cantar ópera, porque não sei tocar bem um instrumento, nem bem nem mal.
Mas se eu digo-vos com toda a sinceridade, se eu conseguisse ser uma cantora de ópera e conseguir exprimir-me só usando a parte orgânica e não tanto a parte racional, sendo que a escrita também tem muito de intuição. É como o Fernando Pessoa dizia, se você tentar compreender uma coisa usando só inteligência, você não vai entendê-la. E eu acho que sigo muito mais a intuição e é isso, não? Não é uma cantora de ópera, mas é uma boa escutadora. Espero que sim. Sim. Mas como é que foi, portanto, Ana Margarida tirou Direito, não é? Depois foi jornalista durante muito tempo e depois foi escritora, não, depois está escritora. Mas como é que foi a presença do seu pai nessa escolha, do seu pai ser um escritor renomado da literatura portuguesa? Bom, essa é a pergunta mais difícil que me fizeram aqui nesta sessão. Eu tenho algum embaraço de falar sobre assim, a minha vida mais pessoal, sendo que o meu pai não é vida pessoal, porque é um escritor muito famoso e com uma obra muito, muito extensa e muito boa. Eu estou noutro campeonato, ele está, não sei como é que vocês dizem aqui, o campeonato principal, eu estou no campeonato regional. E não sei, acho que quer dizer, o meu pai foi muito importante para mim no incentivo para a leitura e não tanto para a escrita. O meu pai nunca me disse escreve, escreve, escreve. O meu pai sempre me diz lê, lê, lê. E como ele não tinha muita paciência para crianças, e as crianças, a coisa mais importante para uma criança a seguir a providenciar a alimentação, o cuidado, a segurança, é contar uma história, não é? A criança pede, conta uma história e depois a partir do era uma vez a criança pode evadir-se e ter os seus mudar de quase que é um teletransporte, esta expressão, vocês têm aqui também, era uma vez, isto é um teletransporte para outras dimensões. E o meu pai não tinha muita paciência para me contar as histórias que são as de todos nós da nossa infância, que as histórias do Anderson, histórias reescritas pelo Anderson e pelos irmãos Grimm. E então o meu pai contava-me histórias da Odisseia e da Ilíada. E eu tinha os meus personagens favoritos e pedia ao meu pai para me explicar melhor aquela situação e como é que o personagem tal tinha feito aquilo e tal. Portanto, eu tive uma educação que até acabou por ser interessante, porque tinha ao lado da minha avó alentejana que me contava histórias cheias de nonsense, de absurdo. Tinha as histórias da minha avó que eram as convencionais, capuchinho vermelho, cuidado, olha o lobo mau, para comer geralmente utilizava-se para as crianças comerem a sopa. E tinha as histórias do meu pai que eram histórias da antiguidade clássica e histórias tão remotas, mas que ainda hoje nos fazem pensar, não é? Há bocadinho estávamos a falar do Ulisses, não sei a que propósito. Provavelmente fui eu que introduzi o tema a despropósito, que também é uma coisa que eu gosto, é este sobressalto de repente estamos a falar de uma coisa e o nosso pensamento também passa para outro e nós quase que nos esquecemos que é que estamos a falar e o pensamento ganha autonomia e leva-nos para outras paragens. Eu também. Não, só mais uma. Okay. Não, porque é sobre isso tudo, da escuta, do caos e essa ausência desse narrador pedagógico ou didático que os seus livros realmente não têm. Isso é um esforço às vezes a voz narrativa assume e a Margarida faz um esforço para rebaixar, ou nem sequer existe essa tentação. É sempre uma escrita compartilhada, digamos assim. Como é que funciona? Não estou certa de ter percebido a pergunta. Então, tem aquele tecido... não é nada o jet lag, talvez eu tenha formulado mal. Não há um narrador que leve o leitor pela mão nos seus livros, não é?
Não há. Não há, porque também há essas camadas todas, inclusive a da intertextualidade, isso também por acaso é muito parecido com a Maria Velha da Costa e de certa forma até com o Cardoso Pires, mas nunca aparece, quando está a escrever, uma tentação de que entre um narrador para organizar mais, e isso é um esforço também às vezes para que isso não apareça, ou nem sequer há esse esforço, é sempre uma escrita que já lhe ocorre dessa maneira múltipla, digamos assim. Sim, peço desculpa. Sim, bom, eu, como o professor disse, eu venho de... Não, foi a professora que falou disso, do jornalismo, não é? Eu venho do jornalismo e os meus primeiros romances foram escritos enquanto eu fui jornalista, fui durante 25 anos, até me deixarem, depois já não me deixaram mais. E mesmo no jornalismo eu tinha a tendência de não simplificar muito, porque achava que talvez os leitores se interessassem mais por algo menos óbvio, embora nós no jornalismo temos que usar mais a linguagem denotativa em vez da conotativa, temos que utilizar, estamos muito presos, não estamos muito, estamos totalmente presos à veracidade dos factos, e enquanto na literatura estamos presos à verosimilhança, mas é um universo que nós próprios inventamos, só temos que ser coerentes com ele dentro do livro. Mas mesmo no jornalismo eu tinha tendência a fazer algo que exigisse mais do leitor, porque acho um pouco isto, quer dizer, posso perder leitores e eles podem abandonar os livros, mas talvez alguns não abandonem e talvez alguns me acompanham e eu não levo a mal aqueles que me abandonam e que me largam a mão, usando esta expressão, mas fico muito contente com aqueles que persistem, porque acho que há um esforço para escrever, mas também há um esforço para ler. Então eu faço a minha parte de esforço e gosto de sentir que os leitores também fazem a sua parte de esforço, de lentidão de leitura, de concentração de leitura, que é uma coisa que se está a perder. Eu própria estou a perder imensa concentração. Já estamos nestes tempos do contactless, não é? Do consumo rápido e do fast food e do TikTok e de queremos coisas pequenas de satisfação imediata, não é? Onde é que está a satisfação no meu livro? Talvez só lá para o final, quando as pessoas percebem, então é isto, mas não está na primeira página, pode não estar na segunda. É algo que eu, às vezes, quando sinto que estou a fazer, sim, se recuo um pouco e tento complexificar, porque olhem, porque posso, porque é que eu nem percebo a questão de, às vezes, de me dizer, acho que eu disse isso uma vez ao professor, ou não. E às vezes nem percebo a questão quando me perguntam, mas porque é que não pode ser mais simples? Mas porque é que não pode ser mais complexo? A minha pergunta é porque é que a complexidade é que é boa, é que é estimulante. A simplicidade é aborrecida. É assim, é muito chata. Então, a comunidade de leitores no Brasil, comparativamente com os leitores em Portugal, não é? Quer dizer, a Ana Margarida, se começar a ser lida no Brasil, que já está a começar a ser lida no Brasil, vai ser prepare-se, vai ser uma festa, não é? Porque vai ser, vai, muitos textos, muitos comentários, e só para lhe dar assim uma ideia, quer dizer, temos um grupo de pesquisas sobre o Camilo Castelo Branco, parte dele está no Real Gabinete Português de Leitura, de um dos mais importantes existentes na contemporaneidade. Temos grupos de poesia contemporânea, Sofia é lida, estudada, teses, enfim, assim, uma maravilha. Então temos assim realmente a literatura portuguesa lida no Brasil é de uma potência impressionante. Não, ia só comentar que em Portugal não sei se a literatura brasileira tem essa força toda e que às vezes eu penso nesse desequilíbrio. Eu não sei, eu tenho uma veneração enorme pelo Grande Sertão Veredas, obviamente, pelo Machado de Assis, pelo Manuel de Barros, que é o meu livro de cabeceira, apesar de eu não ter cabeceira nenhuma, sim. E há autores brasileiros que eu gosto tanto. Acha que é mesmo assim? A nível institucional, pronto, lamento muito. Eu só posso dizer é que
talvez então os brasileiros e os portugueses se vinguem um pouco, porque nós adoramos a vossa música é MPB e os brasileiros nem conhecem a nossa, então isso aí está o reverso da medalha, pronto, porque eu cresci com a música popular brasileira, com o Chico, o Caetano, o Gil e a Bethânia, a Gali, todos esses. Para mim é como se me disserem essas músicas não são suas. Eu fico ofendida, como não são minhas? Eu tinha para aí uns 5 ou 6 anos quando ouvi o meu primeiro concerto do Chico Buarque e tive a primeira sensação de, como é que se diz, de epifania. Eu era muito pequena, chegava aos joelhos das outras pessoas. Estávamos na festa do Avante, que é uma festa do Partido Comunista Português que está a decorrer agora. O Chico foi lá ainda durante a ditadura, com o Gil, com a Bethânia, com a Simone. Pode ser memórias falsas também, mas o Chico foi lá. E uma das músicas era o Cálice. E é isso, atordoado eu permaneço atento, não é? Silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento. Então tenho imensas coisas brasileiras que nunca esqueci. E quando o meu filho casou, a música escolhida para o casamento foi música brasileira. Embora tenhamos autores portugueses tão bons, que eu tenho imensa pena que não conheçam, às vezes por causa da língua, por não entenderem o nosso português. Por não nos entenderem, e eu ainda por cima sou lisboeta, portanto se calhar nesta sessão não entenderam nada do que eu disse, porque os lisboetas fecham as vogais, não é? Acho que nós só temos uma palavra em que nós abrimos as vogais todas, que é jacarandá. Sabem o que é jacarandá? Mas é a única palavra que nós abrimos as vogais todas, de resto fechamos tudo, engolimos as vogais, temos esta voracidade em comer vogais. Bom, e então a música popular brasileira é muito importante para mim, e o meu próximo romance o título é A Chuva que Lança a Areia do Sara, e era muito comprida, é uma música do Caetano, era muito comprido o título, que acaba Sob os automóveis de Roma, sob os automóveis de Roma, e então o título completo só vem na epígrafe, mas como vêem, eu considerei o título meu, do Caetano, é meu. Desculpem a apropriação, não levem a mal. Maravilha. Bom, podemos passar? Bom, passamos então agora para o público. Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, por favor, não fiquem acanhados. Nós estamos aqui super à vontade. Quem tiver alguma colocação, por favor. Gente, por favor. Ok, ali. Primeiro eu queria agradecer a Ana Margarida por estar aqui. Sou uma leitora que te acompanho muito. Eu percebo nas suas obras que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da geografia, né? Porque me parece que no gesto que fazemos para proteger a cabeça, a geografia, ela está ali muito presente, né? Uma geografia árida até desse sul de Portugal, né? E a presença do mar, dos rios, uma geografia que muitas vezes, como o trecho lido, né? Ela as pessoas não se adequam à geografia. Assim, qual a importância da geografia nessas suas obras, que são múltiplas e realmente que têm diversas linhas de força que vão se cruzando e se tecendo ali, né? Muito obrigada pela pergunta. Estava a ver que não tinha nenhuma, ia ficar um pouco triste. A geografia, sim, o gesto que fazemos para proteger a cabeça é um livro sobre
é sobre os danos, é sobre guerra, mas é sobre os danos colaterais da Guerra Civil Espanhola. Portanto, é sobre uma comunidade que está na fronteira. Nós, como sabem, só temos um vizinho, que é a Espanha, o resto é mar. Por isso o mar acho que contamina a literatura portuguesa de uma maneira muito forte. Acho que nós temos uma literatura salgada à conta disso. E o mar é uma ótima metáfora para tanta coisa, não é? Pode ser uma metáfora de fuga ou pode ser uma metáfora de enclausuramento. A questão de despertença também despertença a um lugar também é uma coisa que é um tema ao qual eu recorro muito. O primeiro livro passa-se num campo de concentração, aí está, as pessoas confinadas. Este romance, O Gesto que Fazemos para Proteger a Cabeça, passa-se em duas comunidades rivais. Uma está num pântano cheio de umidade, e cheio de mosquitos e cheio de musgos, essas coisas, e outra está numa outra comunidade, que é uma comunidade desterrada, vocês dizem desterrada, que no fundo é um campo de refugiados, que é uma comunidade do vento, em que o vento é tão forte, em que há poeira por todo lado, e ambos se sentem como em lugares mal situados, citando o verso do Daniel Faria. Como veem, ocorrem-me coisas e depois eu introduzo no meu discurso até para dar a resposta. E é isso, o próximo romance passa-se numa pedreira, que é um livro sobre... Eu achei que era um livro sobre a exaustão, mas depois vou ouvir a opinião dos leitores e se calhar não é nada disso. Estou à espera, ainda vai ser lançado agora em setembro, mas é um livro que se passa numa pedreira, uma hostilidade muito grande, o ferro contra a pedra, o ferro que antes foi pedra e se transforma em ferro, então também é uma luta fratricida, não é? Os homens ali a esqueiqueirar em pedra numa pedreira, sabem o que é uma pedreira, não é? E há sempre essa presença dos contrastes por exemplo, às vezes os campos de refugiados ou as zonas onde as pessoas vivem são tão desinvestidas, às vezes pelas próprias que lá vivem, porque elas não se sentem que pertencem ali, portanto não querem sequer embelezar as suas casas, não querem sequer tornar aquilo um lugar confortável, querem tornar aquilo um lugar de passagem, só que às vezes, infelizmente, isso não acontece. Mas sim, o Não Se Pode Morar nos Olhos do Gato passa-se numa praia em que as personagens estão enclausuradas entre o mar e uma ravina. É tudo um pouco à base destas geografias impossíveis e tendo sempre a sensação, quer dizer, que nós somos uns habitantes recentes deste planeta e que a natureza, quando quer, transporta areias do Saara que vão sujar os automóveis de Roma. Obrigada. Mais alguém? O presidente está sugerindo uma alteração. Como nós temos um outro microfone aqui, e só aquele é sem fio, da Ana passar para aqui para a ponta. Eu não preciso. Pode? Não precisa, vai precisar? Ah, tá ok. Tá bom então. Então, refeito. Ok. Bom, boa tarde. Minha pergunta é breve. Eu acho os títulos dos contos, dos livros maravilhosos. Eu queria saber um pouquinho desse processo. A história vem primeiro e o título depois? Ou é o título que vem e a história surge a partir dele? Obrigada. Bom, eu acho que os títulos são bons, eu concordo, mas justamente por não serem meus, não é? Um é do Caetano, até da Zimborska, outro, que importa a Fúria do Mar, é do Zeca Afonso, que é aquele cantor muito importante em Portugal e que
tanta coisa. É um cantor que mistura sons africanos com sons tradicionais portugueses. É uma mistura tão boa que eu tenho sempre tanta pena que vocês não conheçam. E depois, a partir dele, surgiram outros cantores, como o Sérgio Godinho, o Fausto, o Zé Mário Branco e o Jorge Palma. Pronto, isto é só para voltarmos a uma questão um pouco anterior, mas os títulos vêm primeiro. Às vezes os títulos só fazem sentido na minha cabeça, não é? Por exemplo, O que importa a Fúria do Mar, a personagem... Será que podemos pôr esse slide? Era um dos primeiros? Não, é o anterior. Eu posso me levantar um pouquinho, eu vou sair do foco, não sei se o professor Silvio autoriza. A personagem principal chama-se Joaquim. Joaquim é um nome muito português, como sabem, e nós abreviamos e chamamos Kim. Então, está aqui Kim, Porta, que é transporta, não é? A Fúria do Mar, porque é um livro que é um conjunto de fúrias, inclusive do mar. Mas isto não tem qualquer importância, é mais um pouco para mim, não é? Para mim, achei que tinha a ver com o livro e tinha a ver com... Bom, enfim, também é uma homenagem ao Zeca Afonso e é um jogo de palavras. E é um pouco o que o Humberto Eco dizia, né? Que os títulos devem despistar os leitores, não é? Quer dizer, os seus títulos são tão misteriosos que as pessoas veem esses títulos, não conseguem... Quer dizer, não dá para entender do que é que vão ler. É uma surpresa, o que é que vai sair daqui. Isso é tão bom, não é? Não sei, os leitores que estão aqui devem dizer, eu acho que é bom. É um texto muito poético, mas o que será que a propósito desta frase se vai desenrolar aqui dentro, não é? Acho bom. Sim, mas sobretudo são bons por não serem meus. Mais alguém? Boa tarde, Ana. Gostei muito de ouvi-la, né? Sou Rosemary, da Rural, do Rio de Janeiro. Eu só li um dos seus livros, né? Não se pode morar nos olhos de um gato. Não vou falar muito sobre ele, porque, como você disse, é importante guardar alguma coisa para o leitor, não entregar logo de início, tá? Jamais eu faria isso. Mas tem algo que me chamou muita atenção, que tem uma cena que você cria uma situação em que tem quase toda uma técnica, né, de como se conseguiu produzir uma vela, né, uma luz naquele momento, naquele local, em que isso era impossível, né? E eu fiquei assim, nossa, que complexidade. Eu, na época, até queria pesquisar se aquilo realmente era possível, se aquelas pessoas conseguiriam, né, conseguir prender uma baleia e conseguir retirar dela um óleo para poder fazer uma vela. E agora você falando, né, sobre essa questão de uma construção que você não facilita para o leitor, traz uma complexidade, e eu fiquei completamente encantada e, ao mesmo tempo, curiosa, né? Até que ponto aquilo seria verossímil ou possível ou não, ou se faz parte apenas dessa sua imaginação extraordinária. Então... Bom, obrigada pela pergunta. Há outra coisa que eu gosto muito, que é o erro. E às vezes até o erro cronológico. Como é que se chama? Há uma palavra para isto. Anacronismos. Se, por exemplo, naquela época ainda não se utilizavam relógios de pulso, eu não quero saber. Eu ponho um relógio de pulso se isso me der jeito para a narrativa. Mas eu não faço ideia, eu inventei, fui ver essa coisa da baleia, não é? Eu fui ver algures, não sei, não sou bióloga, não sei se... Sei que existe, sei que existe, ouvi falar vagamente, mas no fundo o meu trabalho é tornar as coisas verosímeis e não
E quem quiser ler os livros de ciência não vai procurar nos meus livros, não é? Mas, por exemplo, eu cometi um erro mais óbvio, que, por exemplo, eu coloquei, foi neste segundo romance, terceiro, eu coloquei imagina, num tronco de uma árvore, eu coloquei aquelas mensagens de amor, Manel, Ama Maria. Os nomes não são esses, mas só como um coraçãozinho gravado. E para mostrar a passagem do tempo, quando a personagem regressava junto a essa árvore, o amor a Ama Maria já estava lá em cima. E então isso é um grande erro botânico, porque as árvores crescem para o lado, não crescem para cima. Entendem? Os ramos crescem, sim senhor, mas como as árvores vão engrossando o seu tronco, os ramos vão crescendo, mas a inscrição estaria exatamente no mesmo ponto. Então uma botânica veio avisar-me desse erro, e eu disse, que vergonha, uma leitora assim numa sessão como esta. E eu disse, que vergonha, mas eu podia ter alterado isso na edição seguinte, não colocar da mesma forma. Mas pensei, mas este é bonito. Eu gosto desta ideia do tempo, de se ver o amor a crescer como uma árvore. E então não emendei, então deixei o erro constar do livro e fiquei a gostar dele. E comecei a gostar do meu próprio erro, mas não sei nada de biologia marítima, nada disso, não sou uma conhecedora, aliás não sei nada, nem de direito, que eu tirei o curso, mas não devia ter passado. Não mereci, foram 6 anos de licenciatura, mas não me façam perguntas de direito, por favor. Mais alguém? Vamos, gente, não fiquem envergonhados. O Cândido aqui levantou o dedo. Levantou? Você fez assim? Então eu que vi mal, desculpa. Ali. Peço desculpa. Desculpa pela insistência. Nos seus livros também percebo, em muitos momentos, um autor que performa, que entra, que se coloca, especialmente no Que Importa a Fúria do Mar, naqueles primeiros capítulos, em que me parece que é o autor que está ali a conversar com os personagens, com a personagem especialmente, né? O rapaz que encontra as cartas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse autor performático que está ali, em alguns momentos submerso, mas que emerge nesse mar de palavras que você traz ali. Obrigada por ser uma leitora tão atenta das coisas que eu vou escrevendo. Sim, é verdade, volta e meia o narrador interpela o leitor, e às vezes até penso que é nesse livro que ele se protesta, dizer, como é que te atreves ao escritor tornar-me uma personagem secundária, afinal sou eu que dou a volta à trama toda, e tu estás-me a pôr como uma personagem que nem sequer tem direito a dizer falas, como se fosse um personagem, um figurante de um filme. Eu acho é um estratagema antigo, não é? Basta lembrarmos do vosso Machado de Assis, que era um escritor do século XIX, realista, mas já ali com um pezinho na modernidade tão evidente. E eu às vezes gosto desses recursos, não é? Não sei se vou falar aqui do Essa de Queiroz. Bom, mas o Essa tem uma cena que eu acho muito, muito boa nos Maias, que é a história do amor incestuoso, como existem
outros, como existem noutros livros de realismo francês. Bom, mas e a certa altura há o amigo da personagem que está a cometer o incesto, que vai avisá-la, que é uma cena dramática, que vai avisá-la: atenção, ela é tua irmã. E o Essa está constantemente a interromper a cena com uma personagem que não interessa nada, que pergunta, abre a porta e pergunta: eu não deixei o meu chapéu? E eles estão no meio daquele trânsito e ele diz: chapéu, não está aqui chapéu nenhum. E volta e meia a personagem abre a porta e ela diz: eu não acredito que ela seja minha irmã, eu dormi com ela. E, aliás, ele, depois de saber que dormiu com ela, ainda vai dormir com ela mais uma vez, que é o grande enigma do livro do S, que se chama Os Maias. E essa personagem, no fundo, o que é que está ali a fazer? A personagem está ali a quebrar o impacto do drama e a introduzir um motivo cómico na narrativa. E então talvez seja um pouco isto. De repente emerge, como você disse também, emerge o escritor e... para dizer qualquer coisa, às vezes não, nada de muito relevante, mas para quebrar um pouco alguma situação que está a ocorrer. Sim, obrigada. Mais alguém? Bom, boa tarde ou boa noite, já não sei. Agradeço primeiro pela gentileza da escuta e dessa conversa. Ana, eu teria umas 2, 3 perguntas para fazer, mas algumas eu não vou me atrever a fazer, porque ou eu não falo amanhã, né, vou desistir do tema, ou eu tenho que despublicar algo que havia já enviado, aí pedi para o Jorge não seguir. Mas é o seguinte, eu penso em lendo alguns textos dos contos, dos romances, eu vejo algumas questões que se repetem, né? Algumas, eu não sei se eu poderia dizer que são questões obsessivas, mas algumas questões que se repetem. E eu pergunto, então, como, por exemplo, a questão das mentes em mau estado de conservação, né? Se essa é uma questão que retorna neste próximo livro. Obrigada pela pergunta. Eu penso que os meus temas mais frequentes, e a violência é um deles, é o enclausuramento. As pessoas estão cercadas, as pessoas vivem numa comunidade e, portanto, têm que seguir regras próprias dessa comunidade fechada. Eu acho que sim, acho que pode falar em obsessão, não é? Não tenho qualquer problema com essa designação. Eu até posso... Eu própria me perguntei, mas porquê que eu tenho esta obsessão pelas geografias fechadas, por essa sensação de cerco. Eu tenho essa sensação de cerco muito grande e eu, de facto, tenho um pesadelo recorrente em que estou a ser perseguida e vou-me perdendo e vou seguindo por caminhos cada vez mais apertados, até que de repente já estou debaixo no chão, numa cova, num túnel, e depois acordo com falta de ar. E eu pensei, talvez, como a minha mãe contava, que eu nasci de cesariana porque tive 48 horas, assim um absurdo, sem conseguir fazer atravessar o canal de parto. Talvez, não sei, para quem acredita nessas coisas. Eu nunca fiz psicanálise, não tenho muito tempo, nem dinheiro, mas não sei, pode ser uma coisa assim dessas, não é? A sensação de perseguição, a sensação de cerco, a sensação de
das pessoas que vêm atrás de mim que não são boas e que depois aparecem como esses tais fantasmas nos meus livros, as pessoas que parecem boas mas depois não são. Há pouco falaram-me do escravo, não se pode morar nos olhos de um gato, não foi? Porque é que o escravo tem uma atitude tão violenta no final? Porque nós temos tendência a pensar uma pessoa que foi tão martirizada, uma pessoa que foi escravizada, uma pessoa que foi destituída da sua humanidade, da sua vontade, de tudo. Como é que pode ser uma pessoa má? Pode ser uma pessoa má. Esse é outro preconceito que nós temos. É achar que uma pessoa inválida, por exemplo, vocês dizem inválida? Não. Uma pessoa com necessidades especiais tem que ser uma pessoa boa porque teve uma vida difícil e dura. Não, pode ser uma pessoa má também. Então é um pouco isso. Obrigada. Mais alguém? Temos tempo ainda, gente. O professor... Professor Cândido, aqui na frente. Não vou fazer nenhuma pergunta à Ana Margarida, é só para dizer como fico contente por estar aqui conosco e como leitor da Ana Margarida. Já falamos sobre isso. Tenho o prazer como leitor de contagiar outros leitores em sala de aula, na minha faculdade. Por causa disso também já convidei a Ana Margarida a ir à faculdade. Uns anos antes tinha convidado o pai e, portanto, tive o prazer de estar num júri que premiou justamente, que deu o prémio da APE ao Que Importa a Fúria do Mar. E acho que uma grande escritora portuguesa que merece ser acarinhada e acho que, como a Madalena dizia há bocadinho, acho que vai ser um sucesso aqui no Brasil. Só podemos desejar isso, não é? E com a ajuda de professores como o Jorge, que tem uma atenção privilegiada para a ficção portuguesa contemporânea, às vezes esse trabalho de mediação nas universidades é essencial. É só congratular pela presença. Olá, Ana, tudo bem? Desde Porto Alegre. Nós trabalhamos as suas narrativas no curso da Novíssima Ficção Portuguesa, coordenado pelo Jorge. E uma questão sempre me intrigou. E foi um livro que eu demorei muito a ler, por medo de ler, que é Não se pode morar nos olhos de um gato. E o que me deixou muito curiosa é a construção da tua narradora, não é? Que parte da ideia de algo inanimado, que toma uma vida muito grande ao longo da narrativa e a nossa perspectiva se alia àquele foco narrativo, àquele olhar. E a minha pergunta é, como foi a construção desse não é? que traz em si tantas outras histórias que se conjugam naquela situação do naufrágio e que nos comovem pela dor, pela brutalidade, pelo amor, pelo corpo, pela morte. Então, esse começo de narrativa foi algo que me deixou com muito medo de começar a ler teu livro e depois ele se tornou, então, uma das minhas leituras repetidas, né, quando eu estudo a Novíssima Ficção e o enquadramento que tens dentro dessa, entre aspas, geração literária, não é, e te torna tão importante dentro desse contexto. Olá, tão bom revê-la depois de Porto Alegre, parece que passou muito tempo, foi muito tempo. Acho que sim. E tive muito boas, guardo na memória muito boas recordações, apesar do cataclismo que se seguiu
Enfim, bom, mas em relação a essa narradora, eu penso que a Gabriela está a referir à Santa de Pau, que assiste a todo o horror que acontece nos, vocês chamam tumbeiros, nos navios que traficavam escravos no porão. E é uma personagem que é uma Santa de Pau que vai falando. Eu acho que esse medo inicial talvez tenha a ver com o facto de... eu pensei, como é que uma santa fala? E é quase... como é que eu vou pôr uma santa a falar? Não é uma santa... que não é uma santa inventada por mim, não é? É um bocadinho como é que um ET fala, como é que eu vou pôr um ET a falar, como é que eu vou pôr uma santa a falar. Então eu achei que uma santa devia falar assim com recursos linguísticos de medievais, na nossa literatura medieval, que nós temos muito enfim, lidamos muito com ela também de forma na escola e começamos sempre por aí. E então é isso, é uma linguagem inventada por mim, mas semeada para dar a ilusão de que ela tem uma fala antiga, semeada de frases, de palavras muito antigas, de Gil Vicente e até mais para trás, cantigas por aí. E então é uma personagem que assusta o leitor, porque até certo ponto não se percebe quem é que está a falar, quem é aquela narradora. É uma santa, mas que destila ódio pelos homens, que já não os pode ouvir, sempre a dirigirem ela as suas preces, não é? E surgiu porque eu pensei, como é que eu vou... O naufrágio não tem relevância na história, é só... E aconteceu um naufrágio. Pronto, em vez de dizer esta frase, e aconteceu um naufrágio, e o naufrágio era destas características do século XIX, no tráfico clandestino de escravos, em vez de dizer assim esta frase, eu digo de outra maneira que demora para aí umas 10 páginas, não é? Ou mais. Com uma santa a falar, vai descrevendo, vai dando pistas, vai insultando muito os homens. E acaba por ter um papel no livro não de santa, portanto, para quem não leu o livro, é um navio negreiro que vai ter até uma praia, mas é uma praia sem saída, que durante a subida das águas, na maré alta, a praia desaparece. Eles então, as personagens que sobrevivem, que são personagens tipo do século XIX, um fidalgo, fidalga, uma criada, um capataz, um escravo e um padre e uma criança, essas personagens vão ter que se aconchegar todas e durante a maré alta têm que se aconchegar numa reentrância na rocha, até ficar, e todas se odeiam as outras, todas sentem imensos preconceitos umas para com as outras, preconceitos de raça, obviamente, estamos no século XIX, nem precisávamos estar, mas estávamos, preconceitos de raça, preconceitos de classe, preconceitos religiosos, preconceitos de género, preconceitos intelectuais, vários preconceitos. Então aquelas personagens estão ali a destilar ódio, mas ao mesmo tempo têm que se organizar para conseguir sobreviver, e até ficarem todas com o mesmo cheiro, com a mesma cor de pele, com o mesmo, e coladas umas às outras, pele com pele, nestas ocasiões. E eu achei melhor preparar o leitor para o que vinha aí, que é bem pior. Mas obrigada. Mais alguém? E obrigada, professor Cândido, pela sua intervenção e por este prémio que foi tão importante para mim. Também por ter gostado, por aquelas sessões que fizemos em Braga, não foi? Não? Sim. Bom, podemos então organizar os autógrafos para quem trouxe o livro da Ana, correto? Então convido o professor da Abraplica, por favor. Professor Silvio, por favor. Não, imagina.
Ana, você tem que vir aqui buscar a sua... Parabéns, em nome da Abraplip, é uma singela homenagem. Jorge, empresta. Jorge. Bom, ter a presença da Ana aqui é uma materialização de um sonho, né? Que assim que saiu o livro Não Se Pode Morar nos Olhos de um Gato, eu peguei uma disciplina especial de literatura portuguesa que ela não tinha programa, então tinha que inventar um programa para ela. E eu peguei, vou estudar tudo contemporâneo que tem aí para ver o que está acontecendo. Peguei a lista do Prêmio PEN, de todos os gêneros, né? E a gente fez isso com a turma durante um ano, com os finalistas. E na hora que a gente descobriu essa obra-prima, que Não Se Pode Morar nos Olhos de um Gato, a turma ficou super entusiasmada. E eu descobri por acaso, acho que nas redes sociais vi uma matéria dizendo que a Ana estava em São Paulo, por alguma divulgação, né, da obra. Eu mandei uma mensagem inocente, isso foi em 2017, no início, né? Eu vou mandar uma mensagem pelo Facebook para ver se responde, né? Para trazê-la. E sei lá o que eu ia fazer, pedir o programa, ia me virar ali, né? Me virar nos 30. E aí mas não sabia ainda como que ia materializar, mas mandei o convite. Ana, você não pode vir aqui fazer uma palestra, uma conferência sobre o seu livro? Ela, eu adoraria, mas neste momento eu estou no aeroporto indo para Lisboa. E aí ficou aquilo, eu falei para a turma falou, ela respondeu. Ela respondeu. A turma se sentiu como se, os alunos se sentiram como se tivessem falado contigo também. Isso foi em 2017, então foi há 8 anos. E ficou a vontade de trazê-la, né, aqui. Não, vou fazer isso um dia. E como presidente da Abraplip, consegui induzir a minha diretoria, como se fosse muito difícil, né? Seu nome foi um dos indicados, eu ali, sempre. E estamos aqui neste momento, né, finalizando essa sessão com uma sugestão do Jorge, que é a sessão de autógrafos para aqueles que adquiriram o seu livro. Eu só queria avisar que no dia 6, no sábado à tarde, na Livraria Olga, que é chamada de Livraria da Cidade, nós teremos também uma tarde literária em que haverá vários lançamentos, poetas, professores aqui que são poetas, são romancistas, vão levar também, junto com a própria Lídia Jorge, que é outra das escritoras homenageadas nessa edição da Abraplip, estarão lá nessa livraria para uma conversa de literatura. E a Ana Margarida de Carvalho, a dublinense, já me disse que suas obras estão na Livraria Olga e que eles não permitiram que viessem para cá porque eles contam com esse evento, que esse evento é estratégico para eles. Enfim, vamos ver se é para você. Então, gente, a Ana trouxe um pouquinho de livro para cá e aqueles que adquiriram os livros, mandaram o meu Pix, depois eu te devolvo, podem vir aqui trazer os livros para serem autografados, tá bom? Olha, para que todos possam, de uma certa forma, conversar com a Ana, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a cadeira aqui na lateral, onde a Ana vai ficar, e vou colocar uma cadeira do outro lado, porque quem quiser ter o autógrafo da Ana e conversar um pouquinho, pode ficar absolutamente à vontade, ok? Então, ela só vai autografar aquilo do livro da Madalena, vamos nos organizar e fazemos uma filinha aqui, indo em direção ao corredor, tá bom? Organizadamente. Muito obrigado a todos que vieram, espero que tenham gostado e até daqui a pouco.